Graça e paz, irmão, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Boa noite, amigo, boa noite, amiga. Abra a Bíblia Sagrada em 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. Mas depois de ler todo o capítulo, que Deus tem uma mensagem poderosa para o seu coração, para o nosso coração. Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento de meditação, esse momento de reflexão. Que Teu Espírito Santo esteja, Deus, falando ao coração de cada um de nós e que, ó Deus, nós possamos, com a ajuda, com o auxílio do Teu Espírito Santo, nós possamos viver uma vida que venha, Deus, honrar, que venha glorificar o Teu nome. Que o Senhor fale de maneira clara e profunda no coração de cada pessoa. Assim oro em nome de Jesus. Amém. O nosso tema para a nossa meditação é buscando a ajuda do alto. Não é autoajuda, é buscando a ajuda do alto. Este homem, o rei Ezequias, ele recebeu uma notícia ameaçadora, uma notícia muito ruim do rei da Síria, que o rei ia enviar o seu exército para invadir o seu reino. E quando ele recebeu essa notícia, o texto sagrado diz que ele e todos os oficiais, todas as pessoas ficaram com medo, ficaram amedrontadas. Mas este homem fez uma coisa que você e eu devemos fazer. Sempre quando estamos diante de um problema, de uma crise, de uma aflição, de uma ameaça, então você e eu, nós temos alguém grande, alguém forte, alguém poderoso, que pode nos ajudar. As livrarias estão cheias de livros mostrando que a pessoa tem que buscar a autoajuda. Não. A Bíblia nos ensina que nós temos que buscar a ajuda do alto, a ajuda de Deus. E foi isso que esse homem fez. Ele era um rei, ele tinha o seu exército, mas ele não buscou ajuda humana, auxílio humano, ele buscou a ajuda de Deus. Quando nós buscamos a ajuda de Deus, ele usa os meios, os recursos humanos, usa pessoas, mas nós temos que buscar a ajuda de Deus. Então olha o versículo número 1, 19:1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, essa notícia ruim, essa notícia desagradável, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano, de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele, quando recebeu aquela notícia, a notícia de ameaça, que o seu reino ia ser atacado pelo esse rei, então ele rasga suas vestes, mas ele não faz só isso. Ele entra na casa de Deus. Ele começa a buscar Deus. E é isso que Deus quer de você e de mim. Devemos buscar o Senhor. Tiago, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma luta, alguma crise, alguma aflição, então busque o Senhor. Busque o Senhor. O salmista, no Salmo 27, 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então ele tinha um propósito, e era buscar Deus. Então, antes de tudo,
diante de qualquer situação, especialmente no momento de crise ou diante de uma notícia ruim, a melhor coisa que nós podemos fazer é buscar a ajuda de Deus. O Salmo 121, versículo 2, o salmista ele diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, vamos buscar ajuda do alto, ajuda de Deus, buscar Deus. Quem busca Deus não é envergonhado. Quem busca Deus não é decepcionado. Quem busca Deus não é derrotado. Mas aqui fica uma pergunta: como você e eu devemos buscar esse Deus? Como? A palavra de Deus aqui nos ensina, a palavra de Deus aqui nos recomenda, nos dá algumas direções, algumas dicas, como devemos buscar Deus no sentido pleno da palavra. Em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus com todo o coração, tá? Com todo o coração. Todo o coração quer dizer com toda a sinceridade, com todo o ser. É o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 4:29, Deus falando através do profeta Moisés: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Tá? Então, aqui envolve o ser, envolve uma atitude de dedicação. Buscai ao Senhor, é uma ordem, é um imperativo. E aqui ele diz continuamente. É uma expressão para dizer que nós temos que buscar Deus, não de vez em quando, mas sempre. E esse sempre envolve o nosso ser, o nosso coração. Também a palavra de Deus diz em Provérbios 8:17, Deus falando: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então, buscar de madrugada significa buscar com todo o ser, com todo o coração, buscar com prioridade, buscar com prioridade. Deus também falando através do profeta Jeremias, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. Então, Deus quer que você e eu busquemos a Ele com todo o coração, com toda a sinceridade, com todo o nosso ser. E foi isso que esse homem fez aqui. Ele não buscou Deus de uma forma superficial. Ele buscou de uma forma intensa, de uma forma profunda, de uma forma que chegou ao coração de Deus. Mas também diz aqui a palavra que devemos buscar Deus de uma forma urgente. É urgente, tá bom? Então, a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, muitas pessoas pereceram, muitas pessoas estão perecendo porque não buscaram ainda esse Deus. Mas é urgente, é necessário, é fundamental. Deus não deve ser buscado por último, ou quando você tenta várias coisas. Não, antes de buscar qualquer estratégia, qualquer recurso, então Deus deve ser buscado em primeiro lugar. É o que diz aqui a palavra de Deus. Diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça. Então aqui o profeta Oséias incentivando, encorajando, estimulando ali o povo a buscar Deus com urgência, com determinação, com vontade, com empenho. É tempo de buscar o Senhor. Nessa ocasião o povo estava também afastado de Deus, esse povo estava distante de Deus, e
e estava vivendo uma vida de derrota, uma vida de fracasso. E a mensagem do profeta foi essa: buscai o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, amiga, hoje também é tempo de buscar o Senhor. Então não deixe de ter isso na sua mente, no seu coração. Busque o Senhor, tá? E Deus, na sua grandeza, Deus na sua sabedoria e na sua soberania, então Ele tem autoridade, Ele tem poder de usar os recursos naturais e sobrenaturais. Então busque o Senhor e Deus, como diz aqui a palavra, até que venha e chova a justiça. Então Deus, Ele vem. E quando nós buscamos ao Senhor, então Deus, Ele atende e Deus derrama as suas copiosas bênçãos. Mas ainda, a palavra de Deus diz que devemos buscar a Deus com esforço, com esmero. E o que significa buscar Deus com esforço, com esmero? Há um texto sagrado que ensina de uma forma bem clara o que significa buscar Deus com esforço, com esmero. Aqui em Provérbios, no capítulo 2, versículos do 1 ao 5, o escritor sagrado, ele diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então aqui está um texto que eu acredito que interpreta muito bem o que significa buscar Deus com esmero, com esforço, com dedicação. Ele faz aqui a comparação de alguém que busca ouro e prata. Então, uma pessoa que busca ouro e prata, ela dá o máximo de si. E Deus é bem mais superior, é bem melhor do que ouro e prata. Então, vamos buscar esse Deus com empenho, com determinação, com grande esforço. Deus, quando ouviu a oração de Salomão, ele respondeu, lá no capítulo 7, de 2 Crônicas 7:14, é um dos versículos bem conhecidos, que Salomão ora, e após a oração Deus chega e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Então Deus, Ele promete responder, Ele promete sarar, Ele promete curar, Ele promete nos ajudar, Ele promete nos socorrer. Então quem busca Deus nunca jamais será envergonhado, nunca jamais será frustrado. Então esse homem de Deus, ele buscou Deus. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus atendeu, que Deus socorreu este homem, mesmo sendo naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, o exército do rei Ezequias era bem menor do que o exército do rei da Síria, mas ele buscou Deus, ele clamou a Deus, ele pediu ajuda a Deus, e Deus atendeu. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E ali ele clama, ali ele busca ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que nós possamos seguir essas orientações, essas
esses passos para estarmos buscando Deus de uma forma intensa, de uma forma profunda, de uma forma constante, permanente. E Deus, o plano de Deus para mim, para você, para nós, nessa vida, diz aqui a palavra, o plano de Deus, o propósito de Deus para cada pessoa é buscar a Ele, tá? Esse é o propósito de Deus. A palavra de Deus diz assim: Deus fez isto para que eu buscasse e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então devemos, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de você querer realizar qualquer sonho, qualquer projeto, então busque Deus em primeiro lugar, tá bom? E para encerrar, eu quero lembrar aqui um versículo muito precioso, o Salmo 63, versículo 1, pois leia completo esse salmo ali, um salmista mostrando como é que ele busca Deus, como ele realmente almeja esse Deus. Olha que coisa linda, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, forte, eu te busco ansiosamente. Amém? Eu te busco ansiosamente, isto é, eu busco o Senhor com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Diz mais ainda: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta sem água. Isso é buscar Deus, tá? Então busque Deus, meu irmão, busque Deus, minha irmã, vamos buscar Deus em nome de Jesus de uma forma intensa, profunda. E quando nós buscamos esse Deus, Ele vem e enche a nossa alma, enche o nosso coração, enche a nossa mente, enche o nosso ser de pensamentos bons, de sentimentos bons, e também nos motiva a estarmos realizando coisas boas para a glória dele e também para as pessoas e para qualquer pessoa que estiver ao nosso redor. Amém? E se você ainda não aceitou Cristo, amigo, amiga, aceite Jesus. Ele diz, o próprio Jesus diz: todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha Cristo, venha agora, entregue a sua alma, entregue o seu coração, entregue o seu corpo para o Senhor Jesus. Essa é a maior e a melhor decisão que você deve fazer nessa vida, é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra aqui nos ensina que devemos, ó Deus, buscar o Senhor com todo o coração, com todo o entendimento, com todo o esforço. E devemos buscar o Senhor não de vez em quando, mas todo dia, em todo o tempo, o dia todo. E assim, meu Deus, como esse salmista diz aqui na Tua palavra, que ele buscou o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu empenho, que cada um de nós, ó Deus, também tem essa mesma atitude, esse mesmo desejo, esse mesmo propósito de buscar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o ser. Ó meu Deus, ser com aqueles que estão chorando, aqueles que estão aflitos, que o Senhor conforte e console. E oro também pela salvação dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus vizinhos e de todos, ó Deus, aqueles que estão ainda distantes do Senhor. Ó meu Deus, também oro por aqueles que precisam também de emprego, de trabalho, que o Senhor conceda essa bênção e essa graça. Ó Deus, aqueles que estão doentes, no corpo ou na alma, que o Senhor me estenda a Tua mão e que o Senhor venha estar sarando, que o Senhor venha estar curando. Meu Deus, meu Pai, assim oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, uma ótima noite com Jesus.